Salve, salve de volta e vamos iniciar a aula falando agora sobre documentação de veículo. Esses queridinhos aqui que a fiscalização adora na hora de fiscalizar lá no trânsito. Bora ver. Nós temos aqui ilustrados aqueles documentos do modelo antigo, aqueles verdinhos ainda, já deve ter uns 5, 6 anos que o Detran parou de emitir nesse modelo, e ele vinha em 3 vias. Tinha a via do registro, tinha a via do licenciamento e tinha a via do seguro obrigatório. Isso aqui, ó, acabou, não existe mais. Agora é aqui no novo modelo. Esse novo modelo você imprime da sua casa mesmo, não carece nem de ir lá no Detran, o que no primeiro momento daria a sensação de que fica fácil de falsificar, na verdade não fica, porque ele vem com esse QR Code aqui, ó. E aí acontece o seguinte, lá na pista, na hora de fiscalizar, seja o policial, o agente fiscalizador, quem for, ele tem um aplicativo, chama-se VIO, V-I-O. Ele faz a leitura desse QR Code com esse aplicativo, e o aplicativo vai dizer se esse documento é autêntico ou não, se ele não é autêntico, se ele é falsificado. Então não é tão simples falsificar isso aqui não, tá? Como agora é um documento só, ele compreende aquelas 3 vias que existiam, tudo no documento só. Aqui nessa área aqui, ó, está escrito certificado de registro e licenciamento de veículo eletrônico. Nessa área, esse documento já compreende tanto o registro, que era uma daquelas vias, daquelas 3 vias que a gente tinha, como também o licenciamento. Tudo nessa parte aqui, ó. E ainda faltou a terceira via, que é a do seguro obrigatório, né? Tá aqui. Seguro para a proteção de vítimas de acidente de trânsito. Só que essa aqui, ela foi extinta. A legislação de trânsito acabou com o seguro obrigatório. Então ela não existe mais. Pode até ser que ela continue aparecendo aqui no documento durante algum tempo, porque os Detrans do Brasil precisam adequar ali o sistema para não emitir mais essa parte aqui. Mas o que eram 3 vias, agora viraram só 2, e as 2 estão aqui, que é o registro e o licenciamento. Nós vamos começar falando do licenciamento. O licenciamento, nós vamos precisar de emitir um novo licenciamento desse anualmente. Ele é um licenciamento anual. Quando você está circulando com o seu veículo, a fiscalização te para, ela quer ver documentação. A documentação sua é a sua habilitação. A documentação do veículo é esse licenciamento. E esse licenciamento, ele é anual. Todo ano você precisa emitir um licenciamento novo desse. E tem algumas condições para que o Detran permita que você emita esse licenciamento lá na sua casa. Você vai entrar lá no site do Detran, vai puxar lá e o Detran só vai liberar para você imprimir aquele licenciamento anual no ano vigente se você já tiver pago a taxa de licenciamento, as parcelas do IPVA, se não tiver nenhuma multa pendente, se tiver multa pendente também não vai. Quando eu falo multa pendente é vencida com prazo de recurso também já estourado. Outra coisa, chamamento de recall. O que é recall? Recall é uma chamada que as concessionárias, as fabricantes fazem para reparo em série de algum problema que saiu na fabricação desse veículo. Recentemente a gente teve problema aí com airbags de veículos, né? Um airbag chinês aí que estava matando gente. Aí as fabricantes fizeram um chamamento, ó, vem cá porque a gente precisa substituir esse airbag de todos os veículos da marca tal, modelo tal. Então quando esses chamamentos de recall acontecerem, você tem que atender. Se não atender, o licenciamento não sai. E aí você deve estar em dúvida, mas como é que eu vou saber que eles chamaram? Aparece na televisão, aparece para todo lado, mas hoje em dia tem uma facilidade muito grande. Você, pela sua CDT, que é a Carteira Digital de Trânsito, você consegue verificar se o veículo tem chamamento de recall. Para quem não sabe, CDT é um aplicativo, tá? Se você já tem habilitação ou veículo no seu nome, baixa a CDT, ali compreende tudo, documentação sua, do veículo, tudo dentro daquele aplicativo. E ali você consegue ver se ele tem chamamento de recall, tá? Tá tudo pago, tudo bonitinho, não tem chamamento de recall em aberto, não tem nada de errado. Aí o licenciamento anual sai, você imprime ele e vai poder circular com tranquilidade. Porque circular com o veículo não licenciado... Opa! Olha quem apareceu aí. Fala aí, fiscalino. Circular com o veículo sem o licenciamento anual em dia é infração gravíssima e dá remoção do veículo, dá guincho. Não pode dar esse mole aí, não. Então aqui nós falamos do licenciamento, mas tem a parte de registro também. E isso é muito comum de ser perguntado em prova. Quando é que eu preciso de emitir um novo registro? O licenciamento eu já sei, é todo ano. Mas e o registro? Quando é que eu preciso emitir um novo registro? Quando trocar o proprietário, ou seja, eu vendi o veículo, agora é de outra pessoa. Esse novo proprietário vai ter que requerer junto ao Detran um novo registro agora no nome dele. Mudar de município. Veja bem, quando o veículo é meu,
eu mudei de endereço dentro do mesmo município, eu não preciso requerer lá no Detran um novo registro. É só se eu mudar de município. Eu saí de uma cidade e mudei para outra. Aí lá eu preciso atualizar o meu endereço junto ao Detran, então eu vou precisar de emitir um novo registro. Alterar uma característica do veículo. Característica é aquilo que consta no documento que identifica esse veículo. Por exemplo, cor, aqui ó, cor amarela, ele é a gasolina. Se eu quiser mudar isso, eu quero pintar ele agora de verde. Óbvio que primeiro eu preciso pedir autorização para poder fazer isso. Aí eu quero colocar um gás nele aqui agora, o GNV. Quero fazer uma adaptação para usar GNV nele. Então, estou mudando características do veículo. Eu preciso mexer no registro. Preciso emitir um novo registro já com essas características alteradas. E, por fim, a quarta situação que vai exigir um novo registro é quando eu mudar a categoria do veículo. Categoria a gente consegue identificar no veículo até pela cor da placa. Por exemplo, o meu veículo é de uso particular. Eu uso ele para eu me deslocar e para transportar minha família. Mas imagina o veículo do taxista. Não é só para ele deslocar e carregar a família dele. Ele usa aquele veículo para transportar pessoas de forma remunerada. Então, a categoria do veículo do taxista é aluguel. O meu não, o meu é particular. Tem também veículos oficiais, que são aqueles que pertencem ao município, ao estado. Tem veículos de aprendizagem, que é o caso do veículo da autoescola. E vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente vai ver mais sobre isso, mais profundamente, que a cor da placa do veículo muda. Mas nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, se eu precisar de mudar a categoria, um veículo que era particular agora vai ser de aluguel ou vai ser de aprendizagem, eu preciso também requerer junto ao Detran um novo registro. Então, memorizem isso porque direto pergunta em prova. Essas 4 situações em laranja são as situações em que eu vou precisar solicitar junto ao Detran um novo registro, enquanto o licenciamento é só uma vez por ano. Anualmente, eu vou entrar no site do Detran e vou tirar um novo licenciamento. Tem algumas outras situações que eu vou precisar emitir um novo documento desse, que são quando eu precisar de fazer um novo registro, quando eu precisar de uma segunda via, remarcação de chassi e reemissão do CRV, que é o certificado de registro também. Isso aqui, em verde, raramente vai perguntar na sua prova. Agora, o azulzinho aqui em cima e esses 4 na cor laranja, fique ligado, porque pergunta direto. Agora, falando dos documentos de porte obrigatório. Tanto a habilitação quanto o licenciamento são documentos de porte obrigatório. Porte é portar, carregar consigo. São documentos que eu preciso carregar comigo para mostrar para a polícia ou para a fiscalização, às vezes não é polícia. A habilitação ela só vai ser válida quando apresentada no original. Por que aqui fala isso? Por que o Código de Trânsito menciona isso? Por que o Detran bate tanto nessa tecla? Pergunta tanto isso em prova? Porque tem gente, por incrível que pareça, que tira xerox da habilitação, leva no cartório para autenticar e o cartório autentica, porque o autenticar é simplesmente comparar o original com a cópia. E a pessoa começa a andar com aquela cópia. E na hora que a polícia para, ele mostra só a cópia autenticada pelo cartório. Aquilo é um documento autêntico? Bom, pela autenticação do cartório, é autêntico. Mas a fiscalização vai aceitar? Não vai. Só aceita quando for original. E presta atenção aqui, ó, não pode ser plastificada. Essa plastificação que é proibida aqui é aquela plastificação que o plástico cola no documento. Aquele envelopinho de plástico para você colocar o documento dentro para proteger, aquilo não tem problema. Professor, mas eu preciso andar com habilitação impressa, esse documento impresso? Hoje em dia não existe no aplicativo? Existe, está aqui, ó. Admitidos quer dizer aceitos no formato digital. Pode ter esses documentos na sua CDT, Carteira Digital de Trânsito. Eu, particularmente, ando com os dois. Eu ando tanto com a minha habilitação impressa e o licenciamento impresso, como também com eles no meu aplicativo. Por quê? Porque vai que o meu celular descarrega. Vai que eu perca meu celular. E ainda tem aquela questão que o pessoal acha que é um problema e na verdade não é, que é pensar que se eu estiver num lugar onde não pega a internet, eu não vou ter como exibir esses documentos para o agente fiscalizador. Tanto a CDT, que é o aplicativo onde ficam esses documentos, quanto o VIO, que é o aplicativo que o agente fiscalizador, o seu polícia, utiliza para fiscalizar, não dependem de internet. Eles funcionam
sem internet. O problema é quando você não está com os documentos impressos, o seu celular descarregou e o lugar não pega a internet. Por quê? Veja o que a legislação de trânsito diz. Olha, esse porte, que até então é obrigatório, continua sendo obrigatório, nunca deixou de ser, pode ser dispensado quando for possível, presta atenção nisso aqui, quando for possível a verificação via sistema informatizado. É beleza. Você não anda com documento impresso? Não tem problema. Mostra a CDT aqui para o agente fiscalizador e ele vai verificar ali a sua habilitação e a documentação do veículo pela CDT, pela Carteira Digital de Trânsito. Mas o celular descarregou. E aí? Aí você vai depender da terceira e última saída, que é o agente verificar via sistema informatizado. Ele está numa área que não tem internet, como é que ele faz? Fiscalino, andar sem os documentos de porte obrigatório é o quê? Está dizendo que é infração de trânsito leve. E o veículo fica retido. Você não tira o veículo dali enquanto não apresentar essa documentação. Então é complicado. Depois que o Código de Trânsito publicou esse dispositivo aqui, que é dispensado o porte quando é possível verificar, muita gente na internet começou a distribuir a todos os cantos que o documento agora não é mais de porte obrigatório. É sim. É, e tem até multa para quem não portar. Então, o fato de ter essa válvula de escape aqui, que é uma última alternativa, é apenas para que você não seja multado, né? Se o policial conseguiu verificar no sistema ali e viu que está tudo ok, sua habilitação e o licenciamento do veículo, vai te liberar. Mas se você não está com o documento impresso, sua CDT você não conseguiu mostrar para ele, e ele não conseguiu fazer a pesquisa ali na hora, é caneta. E o fiscalino não perdoa não, hein? A impressão do documento ela é feita em casa mesmo. O proprietário do veículo poderá imprimir o CRLV-E, cujo qual será considerado válido para fins de fiscalização em casa, na sua impressora, tranquilamente, conforme já havíamos conversado anteriormente. Vamos falar um pouquinho aqui agora sobre compra e venda de veículo. Isso aqui é sempre uma coisa que traz problema. Gente, se você está entrando agora nesse universo de dirigir, ter veículo, comprar veículo, vender veículo, presta muita atenção nessa parte aqui da aula, porque isso aqui não vai te valer só para a prova do Detran, isso aqui vai valer para a sua vida. Escuta o que eu estou te falando, para depois você não vai, professor, me lasquei aqui, porque naquela aula eu cochilei e hoje eu estou com um problemão aqui. Então, se liga aí, hein? O comprador de um veículo tem o prazo de 30 dias para transferi-lo para o seu nome. Quem comprou tem que transferir em 30 dias. Se não transferir, ele está sujeito a uma multa média pelo descumprimento dessa determinação. Olha, o fiscalino já está aparecendo por aí, está de olho aí. Não transferiu nos 30 dias, cochilou, passou dos 30 dias, vai procurar o Detran depois, vai conseguir transferir. Mas junto com a documentação vai vir uma multinha média aí para você, tá, comprador, que não fez a transferência dentro do prazo. E o vendedor? O vendedor tem responsabilidade nisso aí? Tem também. O vendedor tem o prazo de 60 dias para apresentar ao órgão de trânsito comunicação de venda. Presta bem atenção nisso aqui. Comunicação de venda. Isso é comunicar a venda. Avisar que você vendeu. Tem que avisar quem? O órgão de trânsito. Que órgão é esse? O Detran, não é o Detran que cuida aí dessa emissão desses documentos? Sob pena de ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades aplicadas a esse veículo. Responsabilizar, tá vendo aqui, né? Você vai ser responsabilizado também. Solidariamente quer dizer juntamente com o cara que comprou. Presta atenção aqui, chofera. Ficou bem claro isso. Guarde esses prazos que isso aí cai demais em prova, tá? Quem compra tem que transferir em 30 dias. Se não, ele até consegue transferir depois, mas junto com o documento vai vir uma multinha média aí. E quem vende tem que avisar o Detran que vendeu. Gente, antes, eu estou vendendo o meu veículo aqui. Eu pego a minha CDT, a minha Carteira Digital de Trânsito no aplicativo, e dali mesmo eu já aviso o Detran. Eu já faço a comunicação de venda ali. O comprador, pela CDT dele, ele também concorda lá, reconhecendo a compra. Pronto, a partir daquele momento o Detran já sabe que eu vendi e qualquer coisa que venha acontecer com aquele veículo, eu estou totalmente isento de responsabilidade e culpa. Agora, se você não faz essa comunicação de venda, se você não avisa, gente, presta atenção. 90% das pessoas não avisam o Detran que vendeu o veículo. Porque ele confia que quem comprou já vai lá imediatamente fazer a transferência. E às vezes o cara não vai, porque precisa de uma graninha para pagar o documento, pagar o despachante.
E às vezes o tempo passa e esse veículo está no seu nome, multa, tudo que acontecer com esse veículo, você pode ser responsabilizado solidariamente, junto com o dono. E acredite, dá uma dor de cabeça gigantesca. Para fazer a comunicação de venda é simples, é de graça, não custa nada. Faça. Se você não tem a CDT, você pode simplesmente tirar uma cópia, documento de transferência para o comprador, que chama-se ATPV, Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Essa ATPV você assinou autorizando transferir, o Detran transferir esse veículo para o comprador. Tira uma cópia dessa ATPV, autentica e leva isso e entrega lá no Detran. Tem alguns lugares que até no próprio cartório, na hora de você reconhecer firma da assinatura ali na TPV, no cartório mesmo, o cartório já comunica, te cobra um valorzinho ali, mas já comunica o Detran, você já fica livre. Não pode deixar de comunicar a venda dentro do prazo de 60 dias. E se liga, porque o comprador tem 30 dias para transferir, mas você tem um pouco mais, você tem 60 dias para avisar. Eu não deixaria para 60 dias, não. Primeiro eu faço a comunicação de venda, depois eu entrego o carro e o documento na mão do comprador. Bora agora falar sobre identificação veicular. Um veículo ele pode ser identificado de duas formas. Ele pode ser identificado externamente por meio das placas dianteira e traseira. E existe também a identificação obrigatória, que é feita pela numeração do chassi ou monobloco. O veículo tem uma coisa ou outra, tá? Chassi ou monobloco, para você que entende nada de carro, diz respeito à estrutura do veículo, não é lataria, pneu, suspensão, roda, banco, vidro, nada disso. É estrutura. Imagina uma construção de uma casa. Não tem aquele esqueleto? Pois é, aquela estrutura, aquilo ali você pode comparar como sendo o chassi ou monobloco do veículo, só o esqueleto dele. E nesse esqueleto tem uma numeração aqui, nós temos até uma ilustração aqui que representa isso. Essa numeração aqui é que faz a identificação obrigatória do veículo. Identificação externa é por meio da placa, ou das placas dianteira e traseira. Identificação obrigatória por meio dessa numeração. Presta atenção aqui. Na prova pergunta. E lá eles tentam confundir você. A identificação externa de um veículo pode ser feita por meio de sua documentação. É óbvio que o policial, o agente que está fiscalizando, na hora que ele te para, ele pega o documento do veículo para verificar. Mas ele vai cruzar as informações daquele documento com o que ele está vendo na placa. Não é normalmente isso que ele faz? O que é que ele faz? Ele vai lá para trás do veículo, com o documento na mão, verifica a placa, verifica o documento, não é? Porque a identificação pelo Código de Trânsito, ela tem que ser feita olha aqui, pelas placas. Então não deixe o Detran te enrolar. É pelo documento do veículo. Não. É pelas placas, seu Detran. Estou sabendo aqui. É pela cor do veículo, ele é verde. Você identifica o seu veículo pela cor, pelo modelo. O Detran não, o Detran identifica pelas placas. Eu estou falando de identificação externa. Presta atenção porque na questão aparece a palavra externa. Um veículo será identificado externamente, ou seja, por fora, por meio das placas. Essa é a resposta. Agora, se a questão disser o veículo será identificado obrigatoriamente, aí é pelo número do chassi ou monobloco, você já está ligado nisso, né? E aqui o Código de Trânsito Brasileiro diz, lá no seu artigo 230, inciso 1, não precisa saber qual que é o artigo não, tá, gente? Calma, fiscalino. O fiscalino já chega, falou de infração e já vai chegando assim, com a canetinha na mão. O fiscalino está nervoso, não está tão camarada assim mais não, hein? Conduzir o veículo com o lacre. Por que lacre? Porque essas placas antigamente eram lacradas. Até hoje tem veículo que tem placa lacrada, tá? Então, conduzir o veículo com o lacre. A inscrição do chassi, que já sabe que é isso aqui. O selo, porque tinha também um selo nessas placas. Com a placa em si ou qualquer outro elemento de identificação violado ou falsificado, além de crime, tá, gente? Que isso aqui é crime. É infração de trânsito gravíssima, dá multa e o veículo vai ser removido. Agora, presta atenção nesse detalhe aqui. Ó. As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo são dispensadas do lacre. Está vendo esse lacre? Nas placas de hoje em dia ele não existe mais. Esse lacre não existe mais. Isso aqui era um problema, tá, gente? Que esse lacre enferrujava, ele arrebentava sem a gente nem ver. Às vezes você levava o carro para o lava-jato, lá eles arrebentavam o lacre da placa, ia passar o pano assim, o pano agarrava, arrebentava o lacre da placa. Na hora que a polícia parava, que ia verificar, o lacre estava violado, e aí era infração gravíssima e o seu carro era guinchado. Era um problema.
Hoje em dia, essas placas novas, no padrão Mercosul, não tem lacre mais. Por quê? Porque elas têm essa tecnologia aqui, ó, as placas que possuírem tecnologia que permita identificar a identificação do veículo são dispensadas do lacre. Que tecnologia é essa? O QR Code. Essas placas agora vêm com aquele QR Code também. E o agente que está fiscalizando usa um aplicativo. Qual é o nome do aplicativo? Para ler o QR Code? É aquele mesmo que usa para ler o documento do veículo e a sua habilitação. É o VIO. VIO, esse é o nome do aplicativo. Para fazer a leitura desse QR Code e ver se essa placa é uma placa original ou falsificada. Bora agora falar de classificação de veículos. Os veículos são classificados quanto à tração, que é o que faz ele andar, quanto à espécie, que é o tipo do veículo, se ele é de passageiro, se ele é de carga, e quanto à categoria. Eu chamo isso aqui de TEC. TEC. Classificação de veículo é o TEC. Tração, espécie, categoria. Pode começar a anotar esses macetinhos assim, tá? TEC. Classificação de veículo é o TEC. Falou TEC, você já vai lembrar. Tração, espécie, categoria. Ou mesmo que não lembrar, nas alternativas da prova vem, né? Aí você vai saber, opa, tem T, tem E, tem C, então é tração, espécie, categoria, porque já vem escrito ali nas alternativas. Bora falar da tração, que é o que faz o veículo andar. Um veículo ele pode ser de tração animal, uma carroça, uma charrete. Por incrível que pareça, na prova pergunta. A carroça e a charrete, qual que é a diferença? A carroça ela é de transporte de carga, enquanto a charrete também é de tração animal, mas ela é para o transporte de pessoas. Guarda isso, hein? Reboque e semi-reboque. O reboque é aquela carretinha que a gente puxa atrás do carro. E o semi-reboque também é puxada, só que é a carreta. Olha que curioso. O reboque é aquele menorzinho que vem ali atrás do automóvel mesmo, da caminhonete e tal. E o semi-reboque é o grandão, é o que vem atrás da carreta, ó. Para na hora da prova você não confundir, presta atenção nesse macete aqui, ó. Qual que é maior? Na escrita aqui, ó. Na escrita, qual que é maior? Ó? O reboque ou o semi-reboque? O semi-reboque é maior, né? Então pronto, você vai lembrar que o reboque é o do carro, o semi-reboque é o da carreta, porque ele é maior. Qual que é a tração desses veículos, reboque e semi-reboque? Eles dependem de um outro veículo para puxar eles. Se for o reboque, um automóvel com engatezinho ali. Se for o semi-reboque, vai ser o cavalinho de uma carreta. Aí, ó, esse cavalinho aí é a tração do semi-reboque. O automotor, ele tem um motor que por si só faz esse veículo andar. Aí é o veículo automotor, é o carro, é a moto. E tem também os veículos de propulsão humana. Bicicleta, por exemplo, carro de mão. São veículos de propulsão humana. Só vão movimentar se tiver um ser humano ali fazendo força para eles se movimentarem. Como é que eu vou lembrar disso aqui na hora da prova? Você passou o macetinho aqui do TEC, eu gostei. Que é o tração, espécie, categoria. Ó, TEC, ó, tração, espécie, categoria. Mas e aqui? Aqui é fácil também, ó. Só você pegar, ó, T, R, A, P, virou o quê? TRAP, com P mudo no final, ó, TRAP. Lembra disso? Quanto à tração, é o TRAP. Até ajuda a lembrar que o TRA é de tração, ó, TRAP. T-R-A-P, tração animal, reboque, semi-reboque, automotor e propulsão humana. Bora agora para a espécie. Na espécie nós temos veículos de passageiros, temos veículos de carga e temos veículo misto. O misto é o que transporta carga e passageiro simultaneamente. Tem veículos de competição, por exemplo, uma moto de trilha é um veículo de competição, não é nem adequado para andar na via pública, né? Tem veículo de tração. O que é um veículo de tração? Professor, mas a gente não falou de tração lá, que tração é outra coisa, que é o que faz o veículo andar. Só que tem veículo que a espécie dele é ser de tração. Por exemplo, o cavalinho da carreta. O cavalinho da carreta é um veículo de passageiro? Não. Ele até transporta 1, 2 passageiros, mas não é a finalidade dele. Ele é um veículo de carga? Também não. Ele não tem, nem tem compartimento de carga. Se precisar de carregar ali um guarda-roupa em cima daquilo, não tem como. Não tem um compartimento de carga. Se ele não é de passageiro nem de carga, de misto também ele não é, né? Que vai ser as duas coisas. Aquilo é de competição? Eu sei que existe o cavalinho lá de competição e tal, mas em caso específico. O cavalinho da carreta, como finalidade principal, ele é um veículo de tração, ou seja, a espécie dele é para tracionar, para puxar outro veículo. Ele vai puxar quem? Vai puxar isso aqui, ó, o semi-reboque. Então a espécie dele é tração. Ele não é passageiro, nem carga, nem misto, nem competição. Ele é tração. Tem veículo especial. Olha aqui para mim. Veículo especial é qualquer veículo que tenha sido fabricado para uma finalidade específica. Por exemplo, o carro da funerária, o da ambulância, o carro do bombeiro.
são veículos, você não chega lá na concessionária e compra um veículo daquele, compra? Não. Nem o próprio pessoal do bombeiro, você tem que mandar fabricar aquele veículo para aquela situação específica. É o chamado veículo especial. A espécie dele é especial. E tem veículo de coleção. Aí é o do colecionador. Categoria é a finalidade para qual esse veículo é utilizado. Por exemplo, o oficial é o veículo de prefeitura, placa branca com letras pretas. Isso aqui é para a gente ficar passeando? É para ficar transportando passageiro? Não, é para executar os serviços da prefeitura. É um veículo oficial. O da polícia, por exemplo, o veículo da polícia é um veículo oficial. Representação diplomática. Isso aqui é para transportar diplomatas, representantes de outros países, pessoas importantes que estão aqui no Brasil, e eles circulam em veículos com placas de representação diplomática. A finalidade daquele veículo é transportar esses diplomatas. Tem veículo de aluguel, por exemplo, o táxi, o ônibus. São veículos que não são de uso particular, eles são para transportar pessoas ou carga. Pode ser uma carreta, um caminhão também. O particular é o meu, é de uso meu próprio, particular. E tem o de aprendizagem, que é o veículo que a autoescola utiliza para ensinar você a dirigir. Ah, esqueci de passar os macetes aqui, né? Aqui foi o TRAP, aqui vai ser o PCM com TEC. Guarda isso, ó. PCM com TEC. Nossa, mas que coisa estranha. Será que eu vou lembrar disso? Tem que fazer um esforcinho aí. Tem que fazer um esforcinho. Quanto mais estranhos são esses macetes, mais fácil fica da gente memorizar. Então, o TEC é o tração espécie categoria. O TRAP é o tração animal, reboque, automotor e propulsão humana. O PCM com TEC é o passageiro carga misto. Competição, tração especial e coleção. E aqui é o mais fácil de todos, o RAPA. O RAPA, ó. O RAPA. Me deixa que hoje eu tô de bobeira. Quem lembra aí? Quem conhece o RAPA, aquela banda o RAPA? É, eles ali que vão dar aqui para você a classificação do veículo quanto à categoria. Anota aí. Conhecer agora as placas de identificação do veículo. Aliás, a gente já conhece. Eu trago primeiro aqui para vocês o modelo antigo. E depois eu já vou trazer o modelo novo, tá? O antigo por quê? Porque ainda tem muito veículo circulando com essas placas do modelo antigo. A placa particular, veja bem, nós estamos falando aqui, ó, da categoria, ó, particular. Ela é cinza com os dígitos pretos. O veículo oficial da prefeitura, ele tem placa branca com os dígitos pretos. O veículo de aluguel, que é o do táxi, caminhão, ônibus, placa vermelha com dígitos brancos. O veículo de aprendizagem, que é o da autoescola, placa branca com letras vermelhas. Tem também aquela placa utilizada pelo fabricante, ou então veículo que está sob experiência, sob teste, que no modelo antigo era a placa verde com letras brancas. É possível que você ainda veja alguma dessa rodando aí, tá? Diplomático, lembra? Falei agora há pouco, os diplomatas, aquelas pessoas importantes de outros países que vêm aqui no nosso país, eles vão usar aqui a placa azul, para quem estiver fiscalizando saber que aquilo ali é um veículo que está transportando um diplomata. Tem também o veículo de coleção, que é o placa preta com letras brancas. Agora, cada uma dessas placas tem um modelo novo, que é no padrão Mercosul. A gente já tem visto bastante dessas placas novas aí, ó. O particular, a placa agora é branca, com essa tarja azul aqui em cima, escrito Brasil, a bandeirinha do Brasil, e as letras pretas. Então, o que é que mudou? Não é mais cinza, agora ela é branca, tá? Todas são brancas agora. O que muda agora é a cor das letras, só isso. Olha o oficial, é branca também do mesmo jeito. É o mesmo padrão, branca com aquela tarja azul em cima, escrito Brasil e a bandeirinha do Brasil. Só que as letras na cor azul. O veículo oficial hoje, que é o da prefeitura, ele agora é nesse modelo aqui, ó. O de aluguel e aprendizagem viraram uma só. Tanto do taxista quanto da autoescola, letras vermelhas aqui agora. E a classificação dele ficou como comercial, veículo para fins comerciais. O experiência e fabricante, letras verdes. O diplomático, letras douradas. E o de coleção, nós temos dois tipos, tá? Nós temos aquela que é usada nacionalmente, reconhecida dentro do Brasil, que mantém o padrão preto com as letras brancas. Mas fora do Brasil, para ela ser válida, tem que ser no padrão Mercosul. Então tem que ter o modelo padrão Mercosul, que muda a cor da placa e da letra, tá vendo? Já mantém o padrão branco e a letra aqui muda. É uma letra meio que rosada, não chega a ser um vermelho, não.
E ainda tem um outro modelo aqui, que é para autoridades, transportar o governador, transportar um senador, autoridades políticas e autoridades dos 3 poderes, né, judiciário, executivo e legislativo. Para esse modelo, não há um modelo novo no padrão Mercosul. O professor, na minha prova, vai perguntar no modelo antigo ou no modelo novo. Pode cair uma ou outra. Mas não mudou, professor? Mudou, gente. Mas veja bem, nós estamos em transição. Se você andar pela rua fora aí, você vai prestando atenção nas placas dos carros, você vai ver muita placa de carro ainda no modelo antigo. Porque a gente não é obrigado a mudar para o modelo novo, não. Você só tem que colocar o modelo novo quando o veículo vai colocar a primeira placa. Comprei um carro zero, vou emplacar ele. Aí você é obrigado a colocar o modelo novo. Agora, se você já tem um carro e é do modelo antigo, vai ficar aquela placa antiga mesmo. Tá? Mesmo que você vender para outra pessoa, se trocar de município, eu mudei de uma cidade e fui para outra, aí o Detran tem exigido trocar a placa. Mas dentro do mesmo município, pode trocar até de dono, que vai ficar com a placa antiga. Então, decorem as duas, o modelo antigo e o modelo novo, que se perguntar na sua prova, você está ligado. E o fiscalino está avisando a gente aqui que conduzir veículos sem placa, ou com a placa sem legibilidade. A pintura da placa ali foi descascando, foi soltando, não dá mais para entender qual que é o número dessa placa, não dá para ver. Como é que o radar vai pegar, né? Pois é. Ou então sem visibilidade, com a placa encoberta, às vezes até propositalmente. O cara bota uma sacola ali, no migué, a sacola agarrou nada, né? Pois é, se ela estiver sem visibilidade, independentemente do motivo, pode ser uma lama, bateu lama ali, sujou a placa, não está dando para visualizar. A infração de trânsito é gravíssima e dá guincho, tá? É remoção do veículo, não tem perdão não. Vamos falar agora de dimensões de veículos. Começar falando de largura e altura. Bora lá. O Conselho Nacional de Trânsito estabelece quais são os limites máximos admitidos para as dimensões dos veículos. Né? Qualquer tamanho de veículo você pode circulando, não, tá? E aí ele vai determinar qual que é a largura máxima, qual que é a altura máxima, qual que é o comprimento máximo e até o peso máximo. E você precisa se atentar a isso, porque na prova pergunta. Bora saber então qual que é a largura máxima permitida para um veículo. 2,60 metros. É claro, gente, que essa placa não vem aqui em cima do caminhão, não, tá? É só, eu coloquei aqui que é uma maneira de representar. Em vez de eu escrever aqui 2,6 metros, eu coloquei já dentro da placa, porque na placa ali da sinalização de trânsito vem a largura máxima para veículo circular naquele trecho. Então eu botei aqui uma forma de representar. Guarde, anote. Os retrovisores aqui contam, tá, gente? Tem que contar até a largura dos retrovisores. Ó, perceba que a linhazinha aqui, ó, ela vai de um retrovisor ao outro. A largura, 2,60. Essa é a largura máxima que um veículo pode ter para circular nas nossas vias públicas, ou seja, dentro dos limites que o CONTRAN estabeleceu. Tem também a altura, né? A altura, cadê a altura aqui, ó? Vamos ligar aqui, ó. A altura, 4,40 metros. Bora ver comprimento e peso agora? Vamos lá. Comprimento. Se for um veículo não articulado, por exemplo, um caminhãozinho, ele não tem articulação, não é um cavalinho puxando uma carreta, não. É um veículo só. O comprimento máximo aqui, 14 metros. Se for um ônibus ou um micro-ônibus, veículo de transporte coletivo de pessoas, passageiros, pode chegar até 15 metros. Aumentou só um metrinho aqui, né? Então quer dizer que o ônibus pode ser maior do que o caminhão, tá vendo? E tem a carreta, a que a gente conhece, só que é o caminhão trator mais o semi-reboque. Semi-reboque, lembram? Ó, semi-reboque, é grandão, essa parte de trás aqui, ó. Enquanto o caminhão trator é essa parte da frente aqui, ó, caminhão trator. Juntando os dois, 19,30 metros é o máximo que ele pode ter de comprimento. Professor, mas eu já vi carreta com muito mais do que isso, com 30 metros e tal. Calma que nós vamos chegar lá. Caminhão mais reboque. Qual que é a diferença de caminhão trator mais reboque? Meu amigo, isso aqui ó, não é um cavalinho, isso aqui é um caminhão. Se você pegar aqui, ó, se você prestar atenção só nisso aqui, isso aqui é um caminhão, igualzinho esse aqui. Ó. Só que eles puseram um engate aqui ó, e colocaram um reboque aqui atrás dele. Ó, um reboque. Então, um caminhão mais um reboque, ele pode chegar a 19,80. Enquanto a carreta pode chegar só a 19,30. Tem também o articulado coletivo, que é aquele ônibus sanfona, né? A galera chama de ônibus sanfonado, que tem um negócio aqui no meio que parece aquele fole da sanfona. Ele também pode chegar a 19,80, diferente do ônibus comum, que só pode chegar até 15. E por fim, nós temos o articulado, esse aqui, ó, a carreta, né? O cavalinho,
mais os semi-reboques, com mais de 2 unidades. Ó. Em vez de ser só o cavalinho e um semi-reboque, tem o cavalinho, um semi-reboque, mais outro reboque. Então, quando são mais de 2 unidades, no caso aqui 3 unidades, 2 semi-reboques, mais a unidade tratora, ela também pode chegar a 19,80. Então, de forma resumida, essas aqui são as dimensões em comprimento que os veículos podem chegar. Bora agora falar de peso. O peso máximo que um veículo ou combinação de veículos pode transmitir ao pavimento varia conforme configurações diversas, sendo as principais. Aí, configurações diversas, depende do tipo, né? Veículo não articulado, 29 toneladas. Veículo com reboque, 39 toneladas e meia. Caminhão trator mais semi-reboque, 57 toneladas. Agora sim a gente chegou aqui naquele lance que vocês estavam afobados aí. Você estava afobado, mas eu já vi carreta maior, não sei o que. Pois é. Lê aqui comigo na tela. Ó. Atenção. Os limites de peso, largura, altura e comprimento podem ser excedidos mediante uma AET. O que é AET? Autorização Especial de Trânsito. Então pronto. Chegou lá no órgão de trânsito, falou, eu preciso deslocar com um trator aqui gigantesco e ele não cabe dentro de uma carreta comum. Eu vou precisar de uma autorização especial de trânsito para fazer o transporte numa carreta maior, com as dimensões maiores daquelas que o Conselho Nacional de Trânsito estabeleceu. E aí o órgão de trânsito vai autorizar, vai dar essa autorização para você. Em alguns casos vai ser necessário que esses veículos que vai acompanhado de batedores, tem que ir um veículo na frente, outro atrás, para ir abrindo o caminho e não deixar que um acidente aconteça, mas existe essa possibilidade. Por isso que a gente vê tantos caminhões gigantescos aí no trânsito. Agora veja quem apareceu por aqui, olha, o fiscalino. Conduzir um veículo com as dimensões excedentes, sem essa autorização especial de trânsito, é uma infração de trânsito grave. Vai dar problema, não pode. Equipamentos obrigatórios é o último tema que a gente vai falar aqui nesta aula. Para circular nas vias públicas, os veículos precisam estar dotados dos seguintes equipamentos. Aí depende do tipo de veículo. Presta atenção em mim aqui antes de eu começar a falar desses equipamentos. Gente, é equipamento pra caramba. A lista é grande. Tem equipamento para motocicletas, ciclomotores e motonetas, tem equipamento que é para automóveis, tem equipamento que é para trator. A lista é grande. Não se preocupe em decorar isso tudo, até porque 95% do que vocês vão ver aqui nessa lista já são equipamentos conhecidos por vocês. Um ou outro estranho ou diferente, eu vou explicar aqui na hora. Tudo bem? Bora lá então. Motocicleta, motoneta, triciclo e ciclomotor. Quais são os equipamentos obrigatórios para esses veículos? Retrovisores. Aí, ó, não falei que é fácil? Vocês vão ver que 95% é equipamentos que já conhecem, então não tem bicho de 7 cabeças. Farol, lanterna de posição traseira. Aquela lanterna clarinha que vai lá atrás, que serve como luz de posição, que é para quem está longe desses veículos conseguirem perceber que ele tem um veículo. Luz de freio, que é aquela vermelha, quando você pisa lá, acende lá atrás. A luz de placa, que tem que ter a luzinha para acender a placa lá à noite. Luz indicadora de direção, que todo mundo conhece como seta. Cuidado que na prova eles falam luz indicadora de direção, não falam seta, tá? Retrorefletores traseiros, são aquelas fitas que refletem o farol dos veículos. Velocímetro, para mostrar ali a velocidade que você está desenvolvendo. Buzina. Pneus em boas condições, óbvio. Controle de ruído do motor, que é o silenciador no escape, que por incrível que pareça tem muito motoqueiro aí que arranca esse silenciador. Isso é infração de trânsito também, tá? Controle de temperatura ou protetor de escape, não pode tirar, tá? Aquilo ali é um equipamento obrigatório. E sistema ABS ou ICBS, não é nem ou, né? ICBS nos freios. Já vou explicar o que é ABS e CBS, tá? Aqui está dizendo que o ciclomotor não precisa. Então, quando aparecer esse asteriscozinho aqui, ó, vocês vão ver nas outras listas de outros veículos, vai aparecer esse asterisco de vez em quando. Vai ter alguma orientação, alguma informação extra, ó. Ciclomotor não precisa. Quer dizer que esse ABS e esse CBS é obrigatório para todos aqui, menos para o ciclomotor. Só esse aqui, tá, gente? Os outros todos, o ciclomotor precisa. ABS é Anti-Blocker System. É um sistema de freio que você pode pisar com a força que for, acionar o freio com a força que for, que as rodas não vão travar. Isso para evitar de você cair com a moto. E esse CBS é um sistema que distribui a força de frenagem entre os freios dianteiro e traseiro. Olha para mim aqui. Vocês vão aprender mais para frente, em direção defensiva, que frear uma moto só no freio da frente é perigoso.
Frear só com freio de trás também é perigoso. Tem a proporção certa de frenagem entre a roda de trás e a da frente. Então, para evitar que você envolva em acidente, o fabricante dessas motocicletas arranjou esse sistema CBS, que na hora que você aciona o freio, se você acionar só o freio dianteiro, ele não vai frear só a frente, ele vai frear a frente e a traseira na proporção que a moto precisa. Se você usar só o freio de trás, ele não vai acionar só o freio de trás, ele vai frear a roda de trás e a da frente na proporção que a moto precisa. E com isso, evita aí vários acidentes. Isso é um sistema de freio CBS. Tem o ABS, que não deixa as rodas travarem, e tem o CBS, que distribui a força da frenagem nas rodas conforme o que a moto precisa. Mais equipamentos obrigatórios, agora falando de reboque e semi-reboque. Lembra, reboque é a carretinha, semi-reboque é a carretona. Ó, semi-reboque é muito maior. Lembra do macete? Para-choque traseiro. Por que não precisa de para-choque dianteiro? Porque a parte da frente desses veículos vai engatada atrás de outro veículo. Então não precisa de para-choque dianteiro. Protetor das rodas traseiras, é o que a gente chama de lameiro, né? Para não jogar pedra, para não jogar lama em quem vem atrás lá. Protetor lateral, que são as barras laterais para evitar que uma motocicleta, um veículo menor, entre debaixo desses veículos. Faixas retrorefletivas, vocês já viram o que é? Retrorefletores dianteiro, traseiro e lateral em toda a extensão do veículo, que é para ficar bem iluminado à noite ali. Lanternas delimitadoras laterais, além de ter os retrorefletores, tem que ter as luzinhas também nas laterais ali, ó. Luzes de posição, você vê a carreta, aquele monte de luzinha em cima, nas laterais, na traseira, na dianteira. Aquilo são luzes de posição. Luz de freio, pisou no freio, tem que acender lá atrás. Luz de placa também, tem que andar com a luz de placa acesa. Luz de marcha ré. Luz intermitente de advertência, que é o pisca-alerta, todo mundo conhece como pisca-alerta. Luz indicador de direção, que é a seta. Traseira e lateral. Por que não precisa na dianteira? Porque esse veículo vai engatado atrás de outro. Então lá na frente, quem vai precisar de seta é o que está puxando, tá? Então veja bem, o reboque e o semi-reboque precisa de seta na lateral, olha só que curioso, não é só atrás não, ó, na traseira e na lateral, tá vendo? Esse caso aqui já é novidade, já entra ali naqueles 5% que a gente não sabe. Pneus em boas condições, freio de serviço e estacionamento independentes. Freio de serviço é aquele que você aciona com o pé. Freio de estacionamento é aquele que você aciona quando o veículo está estacionado. No caso do carro é o freio de mão. No caso do semi-reboque do reboque, é o apoio para aquele reboque, é o semi-reboque. Sistema ABS e CBS nos freios. Já expliquei agora, né, nas motocicletas precisam deles aqui também. E agora tratores. Bora lá rapidinho. Retrovisores, farol dianteiro, lanterna de posição traseira, luz de placa, se tiver placa, porque tem trator que precisa ter placa, outros não. Luz indicadora de direção, no caso é a seta dianteira e traseira. Alerta sonoro de marcha ré, aquele barulhinho que fica fazendo quando esse trator está fazendo a marcha ré. Você já viu o trator fazendo ré, né, gente? Ele faz barulho. Luz de marcha ré, luz de freio, o pisca-alerta, né, que é a luz intermitente de advertência, faixas retrorefletivas, velocímetro e cronotacógrafo. O pessoal conhece como tacógrafo, mas o nome certo é cronotacógrafo. Velocímetro e cronotacógrafo. Só é obrigatório para tratores que desenvolvem mais de 60 km por hora, tá, gente? Buzina, cinto de segurança, pneus e esteira, porque se for um trator de esteira, tem que estar em boas condições. Redutor de ruído do motor no escapamento. Eu acho que fechou. Bora agora para os equipamentos obrigatórios para um monte de veículo. Automóvel, caminhoneta, utilitário, ônibus, micro-ônibus, caminhonete, caminhão e caminhão-trator. Todos eles vão entrar na lista aqui agora. Bora lá, luz indicadora de direção dianteira, traseira e lateral. Para todos eles, olha só, a luz lateral de seta agora, ela é obrigatória também nos automóveis. Curioso, né? Luz de freio no padrão e aquela elevada brake light, é aquela que aparece no vidro lá em cima, no vidro traseiro do veículo lá em cima. Veja aqui, tem um 2 e um 4. Vamos ver aqui embaixo o que fala. Ó. Atenção, os itens em vermelho excluem os grupos de veículos da respectiva numeração. Então quer dizer que o brake light, que é aquela luz elevada, não é obrigatório para o veículo 2 e 4. O 2 é o ônibus e o micro-ônibus e o 4 é o caminhão-trator e o caminhão. O resto tudo precisa de brake light, tá? Ou seja, os automóveis hoje, na luz de freio, além daquela luz de freio padrão, tem que ter o brake light. Luz de placa e luz de ré. Luz de posição traseira e dianteira, luz de rodagem diurna, que é o DRL.
luz de rodagem diurna. Que hoje em dia, dentro de túneis durante o dia, em rodovias de pista simples, os veículos automóveis, todos têm que andar com farol aceso, mesmo durante o dia. Só que o veículo que tem o DRL, que agora já é obrigatório para todos os veículos saírem de fábrica com esse DRL, já não precisa de preocupar em acender o farol. Só o DRL já resolve. Luz intermitente de advertência, que é o pisca-alerta, farol dianteiro, lanternas delimitadoras e laterais, só não é obrigatório para o automóvel, que é o veículo 1. Ó. Retrorefletor traseiro e lateral. O traseiro é obrigatório em todos os veículos. Agora, o lateral, ele não é obrigatório para o automóvel, para a caminhonete e nem para o caminhão-trator. Então, só o 2, só o ônibus e micro-ônibus que precisa ter esse retrorefletor lateral. Para-choque dianteiro e traseiro, exceto caminhão-trator. O caminhão-trator é aquela cavalinho da carreta, não precisa de para-choque traseiro, tá? Retrovisores externo e interno, limpador e lavador de para-brisa, freio de serviço e de estacionamento independentes. Lembrando que freio de serviço é o que você aciona com o pé. Freio de estacionamento é o que você aciona com a mão, é o que a gente chama de freio de mão. Cinto de segurança e encosto de cabeça. Está dizendo aqui que o veículo da classe 2 aqui não precisa de encosto de cabeça, que é o ônibus e o micro-ônibus. Os outros todos precisam. Aviso sonoro do cinto de segurança. Isso quer dizer que todo veículo hoje, quando ele sai de fábrica, se você movimentou o veículo e não afivelou o cinto, qualquer ocupante do veículo que tiver sem o cinto, ele vai ficar pitando na sua cabeça ali, até você colocar o cinto. Cinto de segurança para árvore de transmissão. Daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre cinto de segurança para árvore de transmissão, tá? Ele não é obrigatório para o automóvel, caminhonete e utilitário. Airbag frontal para o condutor e passageiro da frente. Ele é obrigatório, tá? Quem está no banco de trás não é obrigatório. Pode ter, mas não é obrigatório. E ele é dispensado nos veículos da classe 2 e 4. Classe 2 é ônibus e micro-ônibus. 4 é caminhão e caminhão-trator. Isofix, que é o fixador da cadeirinha. Hoje em dia a cadeirinha não precisa mais ser presa no cinto de segurança. Tem uma travinha que você coloca ali. Os veículos da classe 2, 3 e 4 não precisam. Só mesmo nesse da classe 1 aqui, automóvel, caminhoneta e utilitária, que precisa do Isofix. Redutor de ruído do motor no escapamento. Todos eles precisam. Rodas sobressalentes. Todos eles precisam. Macaco, chave de roda, chave de fenda e triângulo. O triângulo é aquele triângulo que a gente põe na pista lá quando o veículo estraga, né? E a chave de fenda não é para desapertar parafuso, não. É porque a chave de roda, vou até jogar na tela aqui para vocês, ó. A chave de roda ela tem uma extremidade que é uma fenda, é uma chave para fenda, mas é fenda grande para arrancar a calota da roda do carro. Tem o sistema de travamento do capô, sistema ABS e CBS nos freios, que nós já explicamos anteriormente, controle de estabilidade, que é para o veículo ficar estável nas curvas, pneus em boas condições, velocímetro, buzina e quebra-sol, extintor de incêndio. Ué, professor, mas extintor de incêndio ainda é obrigatório? Sim, ele só é dispensado nos veículos da classe 1 e 3. A classe 1 é automóvel, caminhonete e utilitário, classe 3 é caminhonete. Nos veículos da classe 2, que são ônibus e micro-ônibus, e nos veículos da classe 4, caminhão e caminhão-trator, tem que ter extintor de incêndio, ele continua sendo obrigatório, tá? Cronotacógrafo. Veículos da classe 1 e 3 aqui, ó, não precisam do cronotacógrafo. Protetor das rodas traseiras, só mesmo para o caminhão e caminhão-trator, porque os da 1, 2 e 3 estão dispensados. Faixa retrorefletiva, dispensados os veículos da classe 1 e 3. Protetor lateral, só em caminhão que é obrigatório. E nos ônibus, micro-ônibus, além de tudo isso aqui, precisa também sistema de retenção de cadeira de rodas, para o cadeirante, saída e janelas de emergência, dispositivo anti-intrusão traseiro e retrorefletores laterais. Essa é a listinha. Listinha pequenininha, não precisa escabelar, se espernear aí, porque 95% do que está aqui você já conhece. E se o Detran vier perguntar alguma coisa dessa aqui que foi diferente, foi tudo explicado aí para vocês, um por um, com exceção de alguns que eu vou mostrar na tela aqui agora para vocês. É importante também saber. Catadióptero, que são refletores traseiros na cor vermelha. Aquele que o farol bate e clareia como se estivesse aceso. Extintor de incêndio continua sendo obrigatório e é o extintor da classe ABC. Mais para frente a gente vai falar de classes de extintor, tá, gente? Só saiba que tem que ser da classe ABC com validade de 5 anos. Veja aqui, ó, extintor de incêndio ele é opcional para carro, para utilitários, para caminhonetas, para caminhonetes, para triciclo de cabine fechada, mas para os outros veículos, todos eles continuam sendo obrigatórios. Portanto, pode perguntar na sua prova e pergunta, tá? Pergunta. O extintor é obrigatório? Sim. Para alguns veículos ele é. Para esses aqui de baixo ele é opcional.
E naqueles veículos que ele é obrigatório, você tem que usar a classe ABC com validade de 5 anos. Cronotacógrafo. É um dispositivo que parece um velocímetro. A diferença é que o velocímetro não registra a velocidade, ele só te mostra. O cronotacógrafo não. Ele registra. Ele é obrigatório em veículos escolares, ele é obrigatório em veículos de transporte coletivo com mais de 10 lugares e ele é obrigatório em veículos de carga com mais de 19 toneladas. Professor, por que aí na frente está 4.536 quilos? Porque os caminhões mais novos, a partir desse peso aqui, já precisa ter o cronotacógrafo. Mas observe que ele é um número bem quebrado, bem difícil de guardar. Então o Detran nem pergunta, tá? Coloquei aqui que é para fins de informação. Na sua prova, perguntar onde é que é obrigatório o cronotacógrafo, que é o conhecido popularmente como tacógrafo. Escolar, veículo de coletivo com mais de 10 lugares e carga com mais de 19 toneladas. Chave de fenda para remoção das calotas, expliquei agora anteriormente. Cinto de segurança para árvore de transmissão. A árvore de transmissão é um eixo que passa debaixo dos veículos, principalmente os de grande porte, que transmitem a força da caixa de câmbio até o diferencial lá atrás. Você ainda não estudou mecânica, então você pode não entender muito bem isso. Mas entenda que tem aqui o eixo dianteiro e aqui o eixo traseiro de um veículo. Daqui onde está aqui o motor e a caixa de marchas, até aqui atrás, tem um eixo grandão aqui, ó, que é essa árvore de transmissão. Quando esse eixo quebra, ele pega no chão e provoca um acidente. Para evitar que ele pegue no chão, esses veículos de grande porte, apenas os de grande porte, são obrigados a ter uma corrente passando aqui por baixo para apoiar esse eixo, no caso dele quebrar, e evitar de acontecer um acidente. Bicicletas precisam de dispositivo sonoro, não é buzina não, tá gente? É só aquele bibi fonfon. O catadióptero, que você já sabe o que é, os retrorefletores, e retrovisor do lado esquerdo. E olha quem apareceu por aí, Fiscalino. Trabalhou bastante nessa aula de hoje, hein, Fiscalino? Ele está dizendo aqui que conduzir veículo com os equipamentos, já que a gente está falando de equipamento, né? Faltando um equipamento, com equipamento inoperante ou defeituoso, é infração de trânsito grave e dá retenção do veículo. Se ligou aí, né? Obrigado, Fiscalino. Tá todo mundo ok aqui, pode ficar tranquilo.